Seja bem-vindo ao Fonte Viva Online. Traga para junto de ti uma garrafa ou jarra d'água que no momento oportuno receberá fluidos reparadores e curativos. Busque um local tranquilo e reservado, onde encontrará paz e tranquilidade interior. Procure sentar-se ou deitar-se de coluna ereta, deixando para fora todo e qualquer preocupação ou pensamento. Traga toda a sua atenção para o agora. Amplie as suas percepções de si próprio. Sinta o contato do seu corpo com a superfície em que o mesmo se encontre apoiado. Feche os olhos. Abra-te profundamente para si próprio. Agradeça a oportunidade de estar nesse estado de profundo relaxamento. Perceba a temperatura do ambiente onde se encontra, possíveis odores, a tonalidade da minha voz, os sons e canções do fundo. Amplie esse estado de profundo relaxamento e de abertura para a leitura do livro Fonte Viva, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 81. A candeia viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Assim nos disse Jesus. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se com veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre só para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano
goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Vamos aproveitar neste momento para refletir profundamente que a nossa existência é a candeia viva, que devemos aprender a deixar brilhar a nossa luz através do nosso exemplo, do nosso esforço, da nossa dedicação no serviço do bem. Saibamos dispor ao nosso semelhante a luz que existe em nós, através de uma boa palavra, de um bom ato, de um bom sentimento. Saibamos ser esta candeia viva de luz e amor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos neste Fonte Viva Online. Que possamos juntos, nesse momento, sermos candeias vivas, sermos uma grande fonte de luz, amor e harmonia que envolva todos aqueles que estejamos direto ou indiretamente ligados. Que faça-se a tua luz, Mestre, que a tua luz auxilie o brilho de nossa própria luz e que a nossa luz possa ser candeia viva, iluminando aquele que está ao nosso lado. Fica conosco, Senhor, neste momento em que estaremos reunidos junto a este Fonte Viva Online. Gratidão invade o nosso coração. Fica conosco, Senhor, iluminando o nosso ser, pacificando a nossa mente. Busque agora perceber mais profundamente o contato do seu corpo com a superfície em que esteja apoiado. Perceba o contato do seu corpo com a superfície. Perceba agora a sua respiração. O ar que entra, o ar que sai, o ar que entra, o ar que sai, o ar que entra, o ar que sai. E ao perceber a sua respiração,
Vai percebendo com a saída do ar, saindo a tensão, as atribulações. E com o ar que entra, vai recebendo luz, fluidos positivos de refazimento e paz. Amplie sua percepção desse estado de paz, deste estado de harmonia. Vamos criar entre nós, neste momento, uma grande conexão, uma grande fonte de luz, uma fonte viva de luz e harmonia que nos conecte um ao outro, que nos eleve à espiritualidade maior, às frequências maiores de luz. Sinta esta luz, essa luz de nossa conexão entre nós, neste momento. Essa luz da nossa conexão com essas frequências elevadas. Perceba uma fonte de luz que é derramada em cada um de nós neste momento, que entra pelo alto da nossa cabeça e vai purificando, iluminando todo o nosso corpo, do alto da cabeça aos pés, levando toda e qualquer tensão, dor ou desconforto, ampliando esse estado de paz e harmonia, esse estado de tranquilidade. Isso. Busque esta conexão. Perceba esse fluxo que vai como se lavando, purificando, harmonizando todo o nosso ser. Amplie sua percepção para esse estado de paz. Localize agora sua atenção em região ou regiões do seu corpo, em que possa ainda sentir algum tipo de desconforto, tensão ou dor. Sobre esta região ou regiões, imagine sendo direcionado o intenso, cristalino foco de luz. E que essas regiões possam se distensionar. Comece a sentir na mesma um estado de alívio, de harmonia, que vai se estendendo por todo o corpo. Perceba este alívio. Perceba essa harmonia. Que vai
sendo presente em todo o corpo. Igualmente na mente, chegando profundamente em nossa alma. Sinta esta fonte viva de luz, amor e harmonia que vai envolvendo todo o ser. Vamos sentir o nosso ser iluminado. Sinta esta luz que nos conecta, que nos une. Como um grande grupo, como um grande feixe, e que assim se expande a todos os ambientes do nosso lar, a todos os nossos familiares, que igualmente é direcionado aos familiares que não se encontram em nosso lar. Vamos igualmente perceber esse feixe de cristalina luz ser direcionado ao recipiente de água que trouxemos para junto de nós. Traga o mesmo a sua tela mental e perceba-o recebendo um forte e cristalino fluxo luminoso que vai energizando todas as suas partículas com energia revigorante, curativa, harmonizante, para que ao longo da semana, em um momento de oração, possamos estar tomando um pouco desta água e voltando a sentir este estado de harmonia que estamos sentindo neste momento. Esse estado de conexão, de paz interior. Este estado de gratidão ao Senhor. Nesse estado de harmonia, de conexão com esta fonte viva de luz e amor, vamos igualmente juntos, unidos, em uma grande conexão de luz. Vamos levar essa energia aos ambientes, aos hospitais, às clínicas, que estejam nesse momento cuidando de todos os adoentados pelas diversas moléstias físicas, psíquicas e espirituais que ainda acometem o nosso planeta. Senhor, ampara a tantos que ainda sofrem as moléstias, ainda necessárias à transformação pessoal. Fortalece a nossa força, a nossa fé e confiança no cuidado e providência divina. Vamos igualmente direcionar essa energia de luz aos profissionais e cuidadores destes ambientes. A todos os profissionais de saúde, de cuidado, de apoio.
que também auxiliam os adoentados que se encontrem acamados em seus lares. Que essa luz seja direcionada também a todos aqueles lares que se encontrem com alguém em estado de desequilíbrio, fragilidade ou doença do corpo, da mente, da alma. E a todos aqueles que de alguma forma cuidam dos mesmos. Também vamos direcionar esse grande fluxo de luz e de amor a todos os demais trabalhadores, aos gestores, a todos aqueles que de alguma forma participam do trabalho, na organização, funcionamento do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso planeta. Ampara, Senhor, com luz a todos, que de alguma forma contribuem em tua seara. Fortalece a nossa intenção de aprender e auxiliar sempre o nosso próximo, o nosso irmão. De buscar esse estado de harmonia e de paz. Fica conosco, Senhor. Ampara o nosso ser. Fortalece a nossa fé. Ilumina o nosso caminhar. Vamos pouco a pouco voltar a sentir o contato do corpo com a superfície em que o mesmo esteja apoiado. Sinta o seu corpo. Sinta a sua respiração. O ar entrando, o ar saindo. O ar entrando, o ar saindo. O ar entrando, o ar saindo. Abra os olhos. Perceba um ligeiro movimento com o seu corpo. Pega um pouco da água, traga para junto de ti. E tome lentamente, percebendo as propriedades revigorantes e curativas da mesma. E ao tomar da água, perceba sendo carreado toda e qualquer tensão que ainda possa permanecer contigo. Toda qualquer tensão, desconforto ou dor. Sem pressa, guarde esse estado de paz e harmonia. Guarde esse estado de iluminação interior. Guarde esse estado de força e fé. Obrigado, Senhor, por todos esses momentos que estivemos conectados neste fonte viva. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por esse estado que estamos sentindo.
Obrigado, Senhor, por tanto que temos aprendido e sido amparados. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, amparando o nosso caminhar, fortalecendo a nossa fé. Muito obrigado, Senhor. Luz e paz nos envolva hoje e sempre, e a todos os nossos familiares e afetos.